Existe um padrão nas histórias que nós mais amamos, que certamente esse padrão não foi criado ou escrito por nenhum homem. Criação, queda, redenção e consumação são os 4 pilares da história da redenção, escrita, dirigida e atuada pelo próprio Deus Trino. Nesse vídeo eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre um livro que eu li, terminei de ler recentemente, que é um livro que me cativou muito, que eu achei muito lindo o livro e, é claro, muito bem escrito, e que me impactou com grandes lições sobre a redenção. E essas lições perpassam por gerações e gerações. Então vamos juntos dar uma olhadinha, uma investigada um pouco mais nesse grande clássico da literatura escrito por Carlo Collodi, e vamos nos maravilhar na história de um boneco de madeira que aponta para a história da redenção. Mas eu preciso te informar que certamente vai ter algum spoiler aqui, e é claro, você deve conhecer a história do Pinóquio, pelo menos uma fração dela. Lembrando também que esse livro foi escrito há mais de 140 anos, isso significa que já deu tempo de fazer uma boa leitura. Mas pode ficar despreocupado, nada do que eu disser aqui vai impactar a boa surpresa que essa história tão linda vai trazer na sua vida, caso você resolva pegar esse livro para ler. Meu nome é Thiago Rodrigues, sou pastor e professor de teologia e, é claro, sou também muito impactado com outros tipos de literatura e, é claro, boa literatura. As Aventuras de Pinóquio foi lançado pela primeira vez em 1883, precisamente em 23 de fevereiro deste ano. E esse clássico da literatura foi traduzido para mais de 240 línguas e dialetos em todo o mundo, mesmo sendo um pouquinho distante da publicação do primeiro capítulo em um jornal italiano chamado Giornale per i Bambini, em 1881, as aventuras dessa marionete que nos tira do sério e ao mesmo tempo nos encanta com a beleza dessa história, ela é uma das histórias mais lidas no mundo. E a versão que eu fiz a leitura é a que eu mostrei no início do vídeo, essa versão aqui, da editora Darkside, que é uma versão que eu gostei bastante. A tradução, ela é excelente. O livro em si, ele é belíssimo. Dentro dele é possível ver cada capítulo, olha que coisa linda de cada capítulo. Tem algumas ilustrações que são lindíssimas. Assim, as ilustrações acabam sendo um pouquinho macabras, mas são muito bem feitas. Veja que coisa bonita essa ilustração. Não sei se vocês estão vendo bem, mas é muito bonito. Essa edição, a Darkside, é de capa dura. É muito bem feito, muito bem construído. Por isso, se caso você deseja adquirir esse livro, o link está na descrição do vídeo e vale muito a pena. Essa edição, eu não acho que seja tão caro, vale a pena, leia e eu tenho certeza que você vai ser impactado. Mas a título de comparação, mesmo que As Aventuras de Pinóquio seja um dos livros clássicos mais lidos no mundo, ele sequer consegue chegar perto da Bíblia. Como eu disse anteriormente, enquanto Pinóquio foi traduzido para 240 idiomas e dialetos, a Bíblia foi traduzida para cerca de 743 idiomas, mas algumas versões completas do texto bíblico podem chegar a 769 idiomas. E algumas porções fragmentadas das Escrituras, como por exemplo os Salmos, Provérbios e até mesmo os Evangelhos, estima-se que foi traduzido para cerca de 2.426 idiomas diferentes. Isso torna a Bíblia o livro mais traduzido e, obviamente, o mais lido do mundo. Agora, vamos entrar um pouquinho nessa história para poder eu tentar trazer para vocês o meu pensamento que me leva muito a crer que Pinóquio aponta, sim, de alguma forma para a história da redenção. Tem um momento muito interessante que Pinóquio ele pega a cartilha que o pai dele, o Gepeto, comprou com muito custo, com muito sacrifício, e ele vende essa cartilha para poder participar de um circo de marionetes. O que acontece? Ele meio que banaliza o esforço do pai dele, porque o Gepeto ele vende o próprio casaco e começa a passar frio para que Pinóquio tivesse a cartilha para ir para a escola. Isso me faz lembrar, de alguma forma, a história de Esaú, quando vende para Jacó a sua primogenitura, porque
mesmo que seja em um momento ali específico, sem pensar, ele banaliza a primogenitura e ele diz, olha, o que vai me adiantar a primogenitura se eu morrer de fome? Eu consigo, de alguma forma, compreender que todas as vezes que nós colocamos os nossos desejos à frente daquilo que é muito sério, ou banalizamos aquilo que é muito sério, para poder suprir aquilo que a gente quer, que a nossa carne deseja tanto, faz com que a gente tenha trocas terríveis que podem nos custar muito caro depois. Tem um momento interessante que o Pinóquio ele cai na ladainha da raposa e do gato. Ele ganha facilmente ali 4 moedas de ouro do dono do circo de marionetes que ele foi. E essas moedas eram para poder ele entregar para o pai dele. Só que quando ele encontra com o gato e com a raposa, ele cai nessa ladainha simplesmente porque eles disseram que existia um campo, que se ele plantasse essas moedas, ele colheria 5.000 moedas, 10.000 moedas, não me lembro exatamente, mas são números absurdos dessa forma. Isso me lembra no que a Escritura diz que não existe nada fácil na nossa vida. Eclesiastes trata dessa dificuldade na terra dos viventes, dessa dificuldade que nós passamos debaixo do sol. Provérbios vai falar que a gente não pode ser preguiçoso, a gente precisa olhar para a formiga. Isso tudo me lembra muito da história da redenção. O que me chama a atenção é toda a estrutura que é construída nesse livro. Mas uma pergunta que fica é, como a história do Pinóquio aponta para os 4 pilares da história da redenção que nós vimos? Criação, queda, redenção e consumação. A gente precisa compreender que toda narrativa literária e narrativa cinematográfica que se preze, ela passa por esses 4 pilares. A criação, ela vai refletir ali o momento do início do filme que está se construindo a história, te apresentando os personagens, mostrando todo o contexto que está ligado àquela história. A queda é o momento em que acontece uma ruptura, alguma situação ruim que acontece entre os personagens, algum término de namoro, enfim, coisas que podem acontecer na vida geralmente de todo mundo. A redenção é o momento em que eles começam a correr atrás para tentar resolver a coisa, e isso tudo acontece em toda literatura, em toda obra de cinema. E a consumação é o famoso e o que a gente tanto ama, que é o felizes para sempre. Por isso a estrutura do livro do Pinóquio não é diferente. Na criação do Pinóquio, a gente percebe que ele foi criado com um propósito específico. Pode ficar tranquilo que eu não vou te falar exatamente qual era o pensamento do Gepeto, que é totalmente diferente do filme. E a queda a gente pode perceber em pouquíssimo tempo na história. Ele mal é criado e já começa a cair nas suas peraltices. A redenção a gente percebe quando ele conhece a fada dos cabelos turquesa, que promete amá-lo, promete cuidar dele e também promete redimi-lo. E ela, em algum momento, vai se tornar responsável pelo Pinóquio no lugar do velho pai, Gepeto. E a consumação é quando ele finalmente se torna um menino. E não diga que eu dei spoiler aqui do final, porque você com certeza já conhece a história do Pinóquio. Mas o que eu desejo compartilhar com você, afinal de contas, gravando esse vídeo, falando de um livro que não tem nada a ver com as escrituras, entre aspas, ou seja, não é um livro da Bíblia. O Pinóquio, ele é um retrato da humanidade. Quando a gente olha para toda essa história que o Carlo Collodi magistralmente escreveu, a gente percebe que muitos de nós somos meninos que mentem o tempo todo, que fazem coisas ruins o tempo todo, escolhas ruins, simplesmente porque nós amamos sustentar os nossos desejos. A história de Pinóquio é basicamente isso. São escolhas ruins, são motivações piores ainda, são coisas que fazem com que Pinóquio se afaste do seu pai cada vez mais. Assim é a história da humanidade. Quanto mais escolhas ruins nós fazemos, quanto mais nós nos entregamos aos nossos próprios desejos, mais nós nos afastamos do nosso pai, que é o nosso Criador, o Deus Santo, o Deus que criou todas as coisas. Mas algo muda na história do Pinóquio quando ele conhece a fada dos cabelos turquesa. Essa personagem, ela ama tanto o Pinóquio que ele percebe que, por mais que ele faça coisas terríveis, o amor dela não se dissipa, simplesmente porque ela o ama verdadeiramente e a intenção da fada é redimi-lo. Por isso, além do amor do Gepeto, que ele com certeza tinha, ele tinha um amor
da fada. E esse amor mostrou cuidado, paciência, calma para lidar com o temperamento terrível do Pinóquio. Assim é o amor de Jesus por nossa vida. Fomos criados por um Pai grandioso, bondoso, e Ele nos criou com um propósito. E então, Jesus aparece no meio da história. Jesus sabe todas as mazelas que nós cometemos, todos os nossos erros, todas as nossas travessuras, apenas porque nós queremos fazer aquilo que vai suprir o nosso desejo. E assim como Pinóquio, ele sabe que nós pedimos perdão e daí a pouco cometemos as mesmas coisas, os mesmos pecados de novo e de novo. Mas esse amor de Cristo na nossa vida vai nos transformando pacientemente. E assim como no final Pinóquio é transformado em um menino de verdade, na consumação de todas as coisas, teremos um corpo glorificado, seremos transformados de uma vez por todas à imagem do Filho de Deus. E por isso eu quero enfatizar mais uma vez a leitura de bons livros. Você que é cristão, você precisa se acostumar, ter o hábito da leitura, para que você olhe com os olhos da fé, com os olhos bíblicos, com os olhos teológicos para histórias belíssimas como essa. Até mesmo porque essas histórias, de alguma forma, apontam para a história da redenção, de alguma forma aponta para Cristo. É evidente que a gente não pode deixar de ler as Escrituras. É o nosso livro principal, tá bom? Então, por favor, se você pretende deixar de ler a Bíblia para ler outros livros, não faça isso. Você pode ler as Escrituras e ler outros bons livros. E é claro que a gente precisa lembrar que a Bíblia é a palavra de Deus revelada. Ela é inerrante. Já os outros livros não, eles contêm erros. A verdade é que clássicos, eles não tendem a fazer doutrina para a nossa vida, mostrar como que nós temos que viver. Mas nos mostra um pouco da beleza e da grandiosidade de Deus quando concede ao seu povo também criar histórias tão belas a partir dos 4 pilares centrais da história da redenção. E o nosso desafio para hoje é nos maravilharmos com a grandiosidade das histórias da humanidade. Mas no final de tudo, a gente precisa compreender que assim como Pinóquio teve muitos tropeços e quedas, a humanidade também tropeçará de alguma forma, mesmo se estiverem em Cristo. Mas a grandiosidade de tudo isso é que Cristo nos redimirá de uma vez por todas e não haverá condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Em cada um de nós há um Pinóquio que com certeza fará escolhas ruins. E essas escolhas nos prejudicarão fortemente. Mas em algum momento, quando estamos em Cristo e também nos expomos às Escrituras, a uma boa pregação, a um ensino fiel da palavra de Deus, nós começamos a aprender com os nossos erros e não mais cometer aquilo que gera um pecado contra o nosso Pai Criador, contra o nosso Redentor. Mas eu não posso terminar esse vídeo sem antes fazer uma pergunta para você, e essa pergunta é muito séria. Esse vídeo vale a sua curtida? Se você acha que sim, curte, meu irmão, curte, minha irmã. Eu preciso muito que você faça isso, sabe por quê? Porque quanto mais você curtir, o algoritmo do YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e vai entregar para mais pessoas. E é claro, não deixa de comentar, não deixa de compartilhar com as pessoas essa mensagem. E eu convido você a compartilhar aqui qual livro você gostaria que a gente fizesse um vídeo parecido como esse, analisando a história, vendo como essa história aponta para a grandiosidade da história da redenção. Me ajuda nisso. E não deixe de ler. É uma leitura excelente. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.